consigo encontrar motivos para um Deus tão santo, tão sublime, tão poderoso ter me escolhido e ter te escolhido. Eu não vejo o porquê de um Deus tão grande Ele escolher alguém tão pequeno como nós. É por não sermos os merecedores de nada que nós somos merecedores de misericórdia. É porque nós não merecemos nada que o Senhor tenha misericórdia de nós. A despeito da verdade que Deus é amor. E essa é a explicação. E essa é a explicação. Porque Deus nos amou. A Bíblia diz porque Ele amou. A razão de Deus ter nos escolhido não está em nós, está nele mesmo. Porque Deus nos amou de tal maneira, não porque você fez e Ele te amou, não, é porque Ele amou. A explicação de estarmos aqui é porque Ele nos amou. E a explicação pela qual nós não iremos desistir é porque Ele continua nos amando até o fim. E Ele não desiste de nós. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus 24. Estivemos ausente no domingo. Os nossos pastores já estavam servindo, nos avisei. Não sou rebelde. Saí sob a bênção da minha pastora e da minha pastora. Vamos ministrar a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. Tivemos a oportunidade de ali ver 6 almas se rendendo ao Senhor, voltando aos caminhos de Jesus, uma penca de demônio. Mas o mais importante não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós. E depois de termos feito tudo, ainda somos servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. É lógico que seguimos amando. Quem achou diz amém. Eu quero ler com você o livro de Mateus 24, a partir do 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Continua o texto. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Você pode se magnificar. Irmãos, quando eu me dedico a entender a palavra do Senhor, quando eu me dedico debaixo da unção do Espírito Santo, a compreender aquilo que Deus quer falar conosco acerca da sua palavra, entender qual é a revelação que Deus quis nos dizer. Quando eu me proponho a entender aquilo que Deus quer falar comigo, e eu me reporto a entender e a falar a respeito da vida de Noé, eu particularmente eu me sinto muito entusiasmado e muito motivado a entender quais foram os motivos dos quais Deus, dos quais principalmente Noé, ele deixou tudo, ele foi verdadeiramente debochado da sociedade e ele resolveu ouvir a voz do Senhor. Quando eu me proponho a entender a palavra de Deus, eu fico extremamente motivado no meu espírito a querer ser um homem como Jesus, sim, mas a querer seguir o exemplo do meu irmão Noé, a querer seguir o exemplo de um homem que, como Noé, ele entendeu a vontade de Deus para aquele tempo. Noé foi sensível à voz de Deus e ele percebeu que alguma coisa muito ruim estava para acontecer, porque Deus assim falara com Noé. Quando eu me proponho a entender a palavra de Cristo,
extraviaram da presença de Deus. O tempo em que a sociedade tornou natural o pecado e a santidade virou um deboche. Ela tornou natural aquilo que para Deus é refutável. Ela tornou natural aquilo que para Deus é abominável. E toda vez que a sociedade torna aquilo que Deus julga santo algo refutável, toda vez que uma sociedade ela torna a santidade de Deus algo que não deve ser observado, Deus, por ser justo juiz, e Deus, por ter como base do seu trono juízo e justiça, ele emite um decreto dizendo que deve haver uma recompensa para aquele pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a longanimidade de Deus não é impunidade. E assim como nos dias de Ló, eu quero dizer para a igreja de Jesus Cristo na terra, da qual eu incluo e faço parte, que o Senhor Jesus, aquele que há de vir, virá, e ele não tardará. Jesus Cristo de Nazaré, ele está às portas, porque nós nunca vivemos, entendo eu, que nós nunca vivemos, ou ainda antes, talvez estejamos vivendo, isso os teólogos que discutam, um tempo de tamanha apostasia e de tamanho deboche com os princípios da palavra de Deus, como nós estamos vivendo hoje em dia. O apóstolo Paulo, há anos atrás, centenas de anos atrás, ele alertou um jovem pregador chamado Timóteo, o seu filho na fé, e para este jovem pastor ele disse: saiba de uma coisa, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão incontinentes, caluniadores, amantes de si mesmos, eles amarão ao pecado, eles falarão da justiça, mas negarão a justiça na sua própria carne. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve a Timóteo, alertando, 2 Timóteo capítulo 3, para quem quiser conferir, ele escrevendo para Timóteo, ele diz: tome cuidado, porque as coisas que estão para acontecer, elas não são boas. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que você pode esperar para o ano de 2016? Não é o teu carro na garagem, não é a tua casa nova, tudo isso é muito válido. Existe uma coisa que a Bíblia te garante para o ano de 2016, o quê? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que para o mundo é crise, para mim é sinal de destruição. O que para o mundo é crise, para mim é um sinal muito notório. O que? Tchau mundo, eu estou voltando para a minha casa. Tchau mundo, eu estou voltando para o lar celestial. O que para o mundo é sinal notório de que os princípios e valores da terra ou do reino de Deus estão se findando. Para mim é sinal notório de que este mundo já não está me cabendo mais, e o dia que o mundo não couber mais, que a igreja não couber mais no mundo, isso virá arrebatar a sua igreja. Aleluia, meu Deus. Por quê? Porque é que nós ainda estamos na terra, porque nós ainda estamos construindo a arca. Por que é que nós ainda estamos na terra? Porque nós ainda estamos construindo a arca. Saiba de uma coisa, Cristo não voltou para mim e para você, porque a arca ainda não está pronta. E se ele voltar hoje, talvez se a sua arca não estiver pronta, até mesmo você morrerá no dilúvio. Noé. Mas uma coisa que eu acho interessante, antes de vir toda a grande chuva, preste atenção, antes de vir qualquer grande chuva, vem primeiro um fechamento. Sempre antes de vir um grande temporal, sempre vem um grande vento, sempre o céu se enegrece. Mas eu repito para a amada igreja de Jesus, aquilo que para o mundo é
coisa, uma reflexão com você na Bíblia. Venha comigo para Mateus 24, olha só o que diz. 24, 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E olha o versículo 39, preste atenção, igreja. E não o perceberam. Quem não percebeu, não é? O mundo. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sabe por que o dilúvio não veio ainda? Primeiro, nós estamos construindo a arca. Segundo, o mundo está cego para ver o tempo fechado. Só que a igreja de Cristo, ela tem visão espiritual. E a nossa função é avisar. Não, mas o mundo não está vendo. Nós estamos e nós iremos avisar. Porque enquanto nós estivermos na terra, a nossa função é avisar o mundo que um grande dilúvio virá. Aleluia! Entenda uma coisa. Entenda algo da parte de Deus. O mundo não deve tirar a tua alegria. As coisas que acontecem não devem tirar a sua alegria. O mundo vai piorar. Desculpe, vai piorar. Se você for ler jornal, o Brasil está numa crise terrível. É mentira, não é mentira, eu não sou leigo. O Brasil está numa crise política, uma crise institucional, onde o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal estão tendo seus papéis invertidos. Nós estamos vivendo um tempo de grande colapso mundial, onde a Europa está vivendo uma crise migratória histórica, onde o Oriente Médio está desestabilizado. Nós estamos vivendo um período na Terra onde os Estados Unidos já fez nos últimos anos mais de 11 mil bombas nucleares e está cercando todo o território russo. A Coreia do Norte está com milhares de bombas nucleares. A China também. A Coreia do Norte só não entra em guerra contra os Estados Unidos porque Deus está segurando. Israel não fora destruído porque Deus ainda não quis. O mundo, a política, a geopolítica, ela já está preparada para a vinda do anticristo. Tudo já está se articulando. Se você não sabe, o cientista social aplicado está aqui para te dizer. O mundo está em uma guerra fria e ninguém está percebendo. A nossa economia está fragilizada. O real caiu, desvalorizou em relação ao dólar. Arrebenta com a economia interna. Os Estados Unidos vai quebrar logo. A crise de 2008, meu irmão, você não sabe nem o que está por vir. A tendência é o governo mundial. E quando eu falo de governo mundial, eu falo de alguém liderando. E quando eu falo de alguém liderando, eu estou falando de um anticristo. Porque a minha Bíblia já alertou para isso. Mateus, o que você está dizendo? Eu quero dizer que a igreja já está indo embora. Eu quero te dizer que nós não temos muito tempo na terra. E sabe como nós estamos? Casando e dando-se em casamento. Aquela que deveria estar abrindo os olhos do mundo está preocupado com o seu carro. Aquela que deveria estar abrindo os olhos do mundo está preocupado com Deus e questiona a Deus o porquê ele fez ou não fez aquilo. Ei, para de ser trouxa, tem coisa mais importante acontecendo, seu tonto. Quando eu falo tonto, eu incluo nisso. Eu sou o primeiro a dizer para mim mesmo: Mateus, seu fútil, para de disputar com Deus. O que você quer dizer, Mateus? Aleluia. O tempo fechou. Sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando Noés. Deus está procurando Noés para esta geração. Deus está procurando Noés para essa geração. Sabe o que é mais interessante? Preste atenção. Sabe o que é mais interessante? É que Noé não
credibilidade. Noé não teve credibilidade, mas Noé teve credibilidade em uma coisa que eu achei interessante, Giovanni. Noé teve credibilidade dentro da sua família. Olha, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode não ter credibilidade com o mundo, mas a tua família tem que ver as marcas da cruz em você. Sabe por quê? Sabe o que Deus estava dizendo nas entrelinhas, Giovanni? Deus estava dizendo o seguinte: olha, você pode não ganhar o mundo inteiro, mas a tua família você tem que pregar, é tua obrigação pregar. Por quê? Porque eles podem sim dar credibilidade para você. Aleluia. Aonde é que estão os Noés? Aonde é que estão os Noés de Deus para esse tempo? Sabe onde eu acho que os Noés de Deus para esse tempo estão? Eles estão com os fornicadores, eles estão com os idólatras, eles estão discutindo o seu carro novo, enquanto a congregação está gemendo por falta de conhecimento. Sabe onde estão os Noés deste tempo? Questionando a Deus. Eu aprendi uma coisa: servo não questiona, ele obedece. O servo não questiona, ele obedece, porque ele confia na integridade intelectual do seu Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. Mas eu fico imaginando uma coisa, e venha comigo para a história bíblica, eu estou chegando. Eu quero que você mergulhe comigo. Eu imagino qualquer dia desses, quando Deus falou com Noé: sai agora. Aleluia, sai. Manda para esse cara, em nome de Jesus. Voltemos aqui. Eu imagino Noé, amados irmãos. Depois, Satanás é igual de bicho. Apenas para descontrairmos, né? A palavra de pouco. Voltemos comigo aqui, irmãos, em nome de Jesus. Voltemos. Eu imagino Noé, ele chegando para a família dele e indo avisar: olha, o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim que nós devemos largar tudo, que nós devemos deixar tudo e começar a construir um grande barco. Eu imagino Noé chegando para a esposa. Eu imagino Noé chegando, falando com os filhos. Mateus, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que ainda que a sua família não te compreenda, ainda que a nossa família não nos compreenda, isso não nos dá o direito de não fazer aquilo que Ele nos comissionou para fazer. Eu vou falar. Aleluia. Porque se Deus nos chamou para algo, Ele diz muito claramente em sua palavra. É duro, desculpa, mas esse é o evangelho que eu sei pregar. Aquele que não deixar pai, mãe, amigo, qualquer coisa pelo amor de mim, não é digno de mim. Deus não está dizendo acabe com o seu casamento, não. Ele só está dizendo estabeleça prioridades. E a tua prioridade é o meu reino. A tua prioridade é a minha casa. A tua prioridade sou eu. É lógico que a sua família, depois de Deus, é sua prioridade, depois a igreja. Mas entenda que igreja enquanto instituição não é igreja. Você é a igreja, meu irmão. Noé chegou para aqueles que estavam na época dele. A Bíblia fala que nunca havia chovido na terra. Isso me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Imagina eu chegando para o Guilherme e para o Giovanni. É o seguinte: Deus apareceu para mim. Primeira loucura, falar que Deus apareceu para eles. Segunda loucura, Ele disse que vai chover. Agora preste atenção em algo. Desde que o Giovanni e o Guilherme nasceram, preste atenção na revelação de Deus. Desde que o Giovanni e o Guilherme nasceram, eles sempre ouviram: olha, vai chover ano que vem, e não choveu. Aí chegava no que vem, vai chover no outro ano. Eles sempre ouviram que ia chover. Então quando Noé chegou para dizer que ia ter chuva sobre a terra, ele não teve credibilidade, porque sempre ouviu falar de chuva e a chuva nunca veio. Eu estou conjecturando, entendendo assim. Eu conjecturo que eles sempre ouviram em relação a isso. E então não deu credibilidade. Só que tem uma coisa diferente. É que agora, dessa vez que foi avisado, teve um fator que dos outros tempos não tinham. Sabe qual? O tempo estava fechando. O tempo estava fechando. Não, eu sempre ouvi que ia ter chuva. Ok, você sempre ouviu, mas o céu nunca fechou. Eu estou falando que vai ter chuva. Tem prova, olha para o céu está fechando.
nós temos Facebook, Twitter, temos qualquer outra coisa. Hoje no mundo inteiro já se tem conhecimento de quem é o Messias. Diga-se de passagem, apenas algumas tribos isoladas, mas até mesmo nessas tribos Deus tem se provido de seus missionários. Mateus, o que vocês querem dizer com isso? Eu quero dizer que Daniel disse, preste atenção, Daniel disse no seu livro, Daniel também foi um profeta messiânico, a partir do capítulo 6, 7, 8 talvez, ou 11, eu não me lembro agora ao certo, ele disse que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Pasme, hoje nós temos ciência suficiente para comandar robôs com a sua capacidade mental. Hoje nós temos tecnologia suficiente para acender uma lâmpada simplesmente com a energia do seu cérebro. Hoje nós temos tecnologia suficiente para criar na Terra um buraco negro semelhante ao existente no espaço sideral. Nós temos tecnologia suficiente para explodir tudo isso daqui, meu irmão. Nunca a ciência avançou tão rápido e tão aceleradamente. Nunca a sociedade avançou tanto. Nunca se teve tanto desvio de conduta como hoje. Nunca se debochou tanto de Deus como hoje se debocha. O que vocês querem dizer, Mateus? Eu quero te dizer que você sempre ouviu falar que Jesus vai voltar, mas eu quero te dizer algo essa noite. Ele realmente está voltando. Me prova. Olha para o céu, o tempo está fechado. Olhe para o céu, o tempo está fechado. Mas sabe qual é a pior visão da cena? Eu olho para o céu, eu vejo que o tempo está fechado, mas a construção da minha arca está atrasada. Eu olho para o céu, o tempo está fechado, mas a construção da minha arca, ela está atrasada. Como está a construção da sua arca? Como está a construção da sua arca? Sabe por quê? Porque a construção da sua arca vai influenciar na salvação de outros. Ah, Mateus, isso é mentira. A Bíblia diz que os ímpios não vêm para Deus. Na época, falando a respeito, dizia que Jesus falando que os gentios não serviam a Deus pelo mau testemunho dos judeus. Sabe alguma coisa? Quando você aceitou Jesus, pesa sobre você a responsabilidade de levar Cristo consigo. Perceba que uma responsabilidade não é uma obrigação. Jesus está voltando. E naquele dia estarão dois no campo. Um subirá e o outro ficará. Estarão dois dormindo, um será levado e o outro ficará. Estarão dois trabalhando, um subirá e o outro ficará. Verdades duras sejam ditas: aquele que há de vir virá e não tardará, e não terá o pecador por inocente. Ele é o Deus de toda graça. De fato é o Deus de toda graça. Mas a graça se é manifestada para que nós a aceitemos, para que o juízo não recaia sobre nós. Mas fato é, aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é sujo, suje-se ainda. Não temos mais tempo para brincarmos de igreja. Nunca devemos ter feito isso. Mas olhe para a sua arca. Como é que está o seu cronograma? Como é que está o compartimento dos seus sentimentos? Já foi construída? Ai, Jesus. Como é que está o compartimento da sua alma? Ela já foi construída? Como é que está o compartimento da minha alma chamada perdão? Ela já está construída. Só que tem um porém. Quem foi que deu a madeira para Noé construir? Deus deu toda a provisão para Noé construir. O grande problema não é você estar construindo a sua arca. Deus te dá força para trabalhar de dia e de noite. A grande questão é: qual a madeira que você está construindo a tua arca? Com que madeira você está construindo a tua arca? Quais são os fundamentos da sua fé? O que está te fazendo permanecer na igreja? Qual é o tipo de madeira que você está construindo a sua vida com Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com
crente que a madeira dele é a madeira do favor. Eu estou construindo a arca enquanto Deus está me dando, mas a hora que Ele parar de me dar, eu paro de construir. Madeira ruim, veio dilúvio e você é destruído. Sabe qual é o pior? É que será destruído também quem estiver com você junto dentro dessa arca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu e você formos desse tipo de crente, preste atenção em mim aqui, irmãos, o Senhor vai mandar fogo aquele bicho desgraçado. Desculpe, me empolguei. Ele é desprovido da graça, amém? Ele é desgraçado. Eu quero te dizer que se eu e você formos crentes que se contentam com a mentira, a nossa madeira é ruim, porque a madeira de Cristo, ela não admite mentira, e tem que ser madeira de verdade. Se eu e você formos cristãos que tem madeira da hipocrisia, vai bater no dilúvio e será destruída, porque a madeira de Cristo não é madeira de hipocrisia. A madeira de Cristo é madeira pura, é madeira santa, é madeira verdadeira, é madeira resistente, que bate a água, ela não quebra, bate o vento, ela não quebra, porque a madeira é Cristo. A madeira é a palavra. Crente que anda na palavra enverga, mas não quebra. Crente que anda na palavra é como um pondeiro, quanto mais apoia, mais faz barulho. Crente que anda na palavra, ele não dizia por fofoca, ele não dizia por disse-me-disse. Crente que anda na palavra, ele geme, chora, mas não larga a cruz. Crente que anda na palavra, ele não é perfeito, ele é como a igreja de Filadélfia, o quê? Mesmo na tua pouca força, você não levou a nome. Você não levou a nome. Crente que anda na madeira de Cristo não é o crente que não reclama, é o crente que dobra o joelho e fala com a pessoa certa. Glória a Deus. Crente que anda na madeira não é o crente super-herói, é o crente que reconhece diante de Deus a sua fraqueza. Não é o crente que arroba a santidade, mas é o crente que não usa a fraqueza como desculpa para pecar. Crente madeira boa é aquele lá que Jesus tirou aquilo que ele mais amava. Sabe o que ele fala? Jesus está doendo, mas eu aprendi a estar contente. Tendo em abundância ou padecendo necessidade, tendo ou não tendo, aleluia, muito miserável. Porque aí quando você pergunta para o crente de madeira boa, ele te responde por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Crente que é madeira boa, a água bate. Sabe o que ele faz? Ele chora junto com a água. Eu aprendi uma coisa com uma pastora que eu tive, pastora Bernadette, é uma mulher de quase 70 anos de idade. O que ela tem de pastorado eu tenho de vida? Mais de 30 anos de pastorado. Ela me ensinou muito na adolescência. Eu fiquei perto de pessoas inteligentes. E ela disse uma coisa uma vez que eu achei interessante. Ela disse: Mateus, eu me recuso a derramar uma lágrima diante do diabo. Tudo que eu tenho para chorar, eu choro aos pés da cruz. Eu sou madeira boa, eu não choro pro diabo, porque para ele não tem bandeira branca, eu choro para Deus. E sabe qual é o mais gostoso? Crente madeira boa, crente madeira boa, crente madeira boa, ele tem credibilidade com o seu povo. Crente madeira boa, o povo gosta de estar perto. Mateus, eu não entendi. Você disse que Noé não tinha credibilidade, e você acabou de dizer que crente madeira boa, o povo gosta de estar perto. Presta atenção. É que a pessoa, quando olha para a outra e vê nela a santidade, ela não suporta a outra, porque a outra confronta o pecado dela mesmo em silêncio. Herodes, ele ia com a cara de João Batista. Ele o matou por
conta de Odias. Não por conta dele. Porque a Bíblia diz que ele respeitava João Batista. Deixa eu te desmistificar uma coisa. O mundo pode não gostar da gente, mas o mundo vai ter que nos respeitar. O diabo não gosta de nós, mas o diabo respeita quem tem convicção. O diabo respeita tanto quem tem convicção, que quando ele vai derrubar a mim e a você, ele não usa qualquer estratégia. Ele bate o olho e diz assim: não dá, esse inimigo aí é muito forte. Ele tem vida com Deus, ele é madeira boa. Mais do que como está a construção da sua vida, a minha pergunta é: que tipo de madeira você está sendo? Crente madeira boa, irmão. Ele ama a palavra. Ele se baseia na palavra. Eu vou falar. Crente madeira boa, ele não vai na balada porque a igreja não deixa. Ele não fica beijando na boca de qualquer um porque a igreja não deixa. Crente madeira boa não anda na prostituição, na baixaria porque a igreja não deixa. Crente madeira boa, ele busca não pecar porque para ele mais importante do que a religião é a sua amizade com Deus. Ele não deixa de pecar, ele não deixa de pecar porque a igreja não deixa. Ele não deixa de pecar porque para ele a amizade com Deus não pode e não deve ser comprometida por nada. Crente madeira boa, ele não tem medo de que os outros vejam ele entrando lá. Para ele tá nem aí. Ele tem medo dele entrar lá e depois, quando ele entrar no quarto dele, o Espírito Santo dizer: filho, eu não gostei, porque ele não suporta a ausência do Pai. Crente madeira boa, preste atenção. Crente madeira boa serve a Jesus não por medo de ir para o inferno. Crente madeira boa serve a Deus por não suportar a ideia de passar a eternidade longe dele. Crente madeira boa não tem nada no inferno, ele vem para o céu porque ele não suporta a ideia de ficar longe daquele que ele mais ama na vida. Eu não sirvo a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Jesus porque eu não suporto a ideia, Giovanni, de passar a minha eternidade sem dizer que eu amo, sem dizer que eu quero. Eu não suporto a ideia de ficar longe dele, mesmo diante das minhas fraquezas, porque eu tenho passado um período de grande luta, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha vida. Esse Jesus me atrai, o Jesus em que eu não sirvo porque ele dá. E é justamente por eu ser assim com ele que ele me faz uma madeira boa, uma madeira resistente. Sabe, irmãos, que tipo de madeira nós somos? Aonde é que está a nossa alma? Sabe por quê? Porque quando nós somos madeira boa, a nossa preocupação não é somente em construir a arca. Não. Quando nós somos madeira boa, a nossa preocupação é construir a arca para que outras entrem na vida. A única e verdadeira preocupação do cristão na terra deve ser amar ao Senhor e amar ao próximo. E aqui encerra a mensagem. Vocês se lembram que em 1 de João, na altura do 2,5 diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que João quis dizer com isso? Ele estava mandando a gente amar. Mateus, isso é louco, eu te explico. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só que tem um porém: eu e você não somos da terra. O ser humano não é da terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. Se a Bíblia está falando para eu não amar o mundo, em outras palavras ela está dizendo: ame o que realmente importa. Ame pessoas. Ame pessoas. Pasme, existem pessoas tão fúteis que não conseguem dar carona para o seu irmão porque tem medo de estragar a suspensão do seu carro.
tenho que me ligar. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que o Pai não ama, é que ele não tem amor de Deus dentro dele. E só não tem amor de Deus dentro de si quem não tem comunhão com ele. Porque quem tem comunhão com ele tem amor. Porque ele é amor. Se você não tem amor, desculpa, a verdade vai ser dita e vai doer. Você não tem comunhão com ele. Porque quando nós temos, ele nos transforma. E o Cristo que não transforma não é o Cristo que eu aprendi. O meu Cristo transforma. Se esse poder, se esse mando, se essa glória que nós dizemos sentir, ela não nos transforma, é porque pode ser tudo menos glória. Porque a glória transforma, a glória me faz amar. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Hoje é tão engraçado. A pastora me mandou mensagem ontem da manhã. Renata não sabe isso. E ela disse assim: filho, você pode pregar. E pregar para mim não é obrigação. Pregar para mim é uma honra. É uma honra cantar o louvor do Senhor. É uma honra pregar. É uma honra pregar. É uma honra poder falar da palavra do Senhor. É honroso. Sabe por que eu não corro? É porque Ele não precisa de mim. Sabe por que eu não corro? É porque como que eu posso pregar para falar de uma coisa que nem minha não é? Eu sou noivo, eu não sou prostituta. E prostituta, segundo a minha Bíblia, vai ficar. Nós estamos enganados demais. Nós estamos enganados demais. Ah, como eu quero! Porque no dia que Jesus voltar, os grandes cantores vão ter que fazer coletânea. Vão ter que fazer coletânea e colocar um CD com canções de lamento porque ficaram e Jesus voltou. As músicas e as gravadoras que eles têm e que me ouçam, que isso vá para o YouTube, eles vão ter que preparar o estúdio deles para gravar canções de lamento, porque o Messias voltou. O céu estava preto, mas eles estavam preocupados com o bordel. E quem é madeira boa está preocupado em cuidar daquilo que realmente importa. Aleluia. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso. Irmãos, então a pastora mandou uma mensagem e o Senhor disse assim: eu senti Deus tocando. Filho, pergunte para o Renato se ele quisesse ouvir um sermão hoje. Qual sermão ele gostaria de ouvir? Eu disse amém. Renato, dá uma opinião aqui. Se você quisesse ouvir um sermão essa noite, que tipo de sermão você gostaria de ouvir? Eu gostaria de ouvir sobre a vida do Messias. E a hora que nós estávamos conversando, Deus começou a me revelar muitas coisas. E eu disse: olha só, Senhor, que experiência também. É lógico que Deus não fala o que nós queremos, mas Deus se utiliza dos seus filhos. E quando Ele quer, o que eu posso fazer? A palavra dele, e diante dele, toda a teoria se esvai. A menos aquilo que Ele já nos deixou predestinado. Sua palavra. O que você quer dizer com isso? É tempo de sermos como a igreja de Filadélfia. Apresse a construção da sua arca. Apressai a construção da arca. Porque nós podemos estar atrasados. Olha, irmãos. Com todo o respeito, eu já sinto os espíritos. Já está chuviscando. Pelo tempo que nós estamos vivendo, eu e o próprio Mateus vivendo,
que o céu não simplesmente está preto, como já está garoando para a igreja. Tempos tenebrosos estão por vir. E aquele que não for madeira boa, aquele que não estiver alicerçado na rocha, será como a casa edificada sobre a ilha, que baterá o vento e ela quebra. Feche os seus olhos e olhe ao Senhor. Agora não é hora de repreender. Agora não é hora de camuflar. Agora é hora de lamento. Agora é hora de arrependimento. Agora é hora de reflexão. Porque o avivamento, ele passa pela avenida do arrependimento. Todo mundo que avivamento é preciso de reflita sobre a sua, porque eu não sou nem louco de não refletir nada. Se passar pelo fogo, não temerei, uma fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais de mim. Se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, não temerei, da fumaça de glória, eu entrarei. Eu te convido a ajoelhar agora, a falar com Deus. Vamos orar. Ele já avisou o santo dos
poder do meu Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não me apoio na minha fraqueza para pecar, mas eu apoio na graça dele para permanecer santo. Deus, essa igreja aqui. Não é que nas outras não tem, não é isso. É que nós estamos aqui, nós somos irmãos. Conhecemos a vida um do outro. Eu sei de muitas dificuldades que a Tati já teve. O Renato sabe das minhas. A minha pastora sabe das minhas. Eu conheço um pouco das do João. E quando nós nos reunimos, enquanto a congregação para dizer Deus, faze-nos mais santos. Deus, faze-nos mais dependentes ou reconhecedores da sua presença. Quero orar com você. Deus, nós estamos no horário, né, irmãos? Ainda é 9h30, você vai jantar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por te conhecer. Obrigado por graça tão abundante e revelada a nossas vidas por intermédio do Espírito Santo, que é a promessa do Pai enviada nas nossas vidas. Obrigado pelo Espírito Santo, que segundo afirma João 15, nos guia a toda a verdade. Obrigado, Senhor Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque pode ser que por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus o seu filho e morrendo por nós ainda sendo pecadores. Obrigado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Obrigado, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é reconciliador. E Deus estava reconciliando consigo o mundo por meio de Jesus. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos como pedir. Nos ajuda a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E quem os condenará se é Deus que morreu por ele e depois ressuscitou? O que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Oh Jesus, oh Senhor, faz-nos conhecedores mais de Ti. Eu quero viver contigo a eternidade. Nos ajuda a não errar, mas a viver segundo o seu coração. Quem concorda com essa oração, diga amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, pastor.